Olá, tudo bem? Tamar aqui. Vamos aprender mais um pouquinho da palavra e crescer mais um pouco na graça e no conhecimento de Cristo. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta. Nós somos o que a palavra de Deus diz que somos e fazemos o que Deus diz que podemos fazer. Hoje, abra o teu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para você. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para avisar o YouTube que este vídeo faz bem para as pessoas e dessa forma ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo. Há momentos em nossa vida em que as coisas não estão indo bem. São reveses, situações contrárias, frustrações, decepções. Talvez a perda de um emprego, a falência de um negócio, uma crise no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, desavenças na família, uma crise financeira, um diagnóstico médico. Em todas estas situações, que naturalmente procuram nos desanimar, nos deixar para baixo, esmiuçar a nossa fé, roubar a nossa esperança, nós precisamos lembrar apenas de uma coisa: Deus pode resolver isso. Ele continua no comando e no controle de todas as coisas. Ele ainda está no trono e é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Você olha e não vê uma luz no fim do túnel. Parece que você está em um dilema sem saída. Não encontra a solução para o problema de forma natural. Mas eu quero te lembrar que você serve a um Deus sobrenatural. Mude a sua perspectiva de olhar as coisas. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas sim para o tamanho do seu Deus. Às vezes, nós tentamos forçar as coisas para dar certo, do nosso ponto de vista. Tentamos forçar uma situação, forçar a aquisição de um bem, uma promoção no trabalho, uma melhora em qualquer área da vida. E por tentar forçar as coisas a acontecerem e elas não acontecerem conforme gostaríamos ou no tempo em que gostaríamos, isso traz frustração, decepção e desânimo. Mas quando você dá um passo atrás, retira a sua mão do problema, deixa nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu entrego de verdade tudo nas tuas mãos, confio em ti, que o Senhor pode resolver esse problema, mudar essa situação e fazer acontecer. Meu caminho está na sua direção e minha vida nas tuas mãos. Deus age por você. É a promessa dele. O homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor, que tinha intimidade com Deus e poderia falar com propriedade a este respeito, disse no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. As preocupações e problemas são naturais da vida e vão aparecer. As aflições, provações e tribulações vão chegar. Mas em todas as situações, Deus diz para ti: eu posso resolver isso. Confie em mim, tenha fé em mim. Estou trabalhando nos bastidores e no tempo certo você verá o que eu fiz. Descanse no Senhor. Viva um tempo de paz. Confie em Deus, porque os caminhos dele são melhores do que os seus planos. Os caminhos dele são melhores do que os seus caminhos e os planos dele são superiores aos seus. O seu plano é bom, o dele é perfeito. Ele pode e vai resolver o seu problema. Deus vai te surpreender e te exaltar no tempo determinado por ele, conforme nos diz a sua palavra. E quando isto acontecer, não se surpreenda se algumas pessoas não celebrarem a vitória com você. Existem pessoas que estão prontas para chorar contigo, mas não estão dispostas para celebrar com você as tuas conquistas. Em Daniel 6:3 a Bíblia diz que Daniel se destacou entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei Dário
pensava em colocá-lo responsável por todo o reino. O que aconteceu? O espírito de inveja tomou conta dos outros príncipes e presidentes, que procuraram um jeito de derrubá-lo. Note que Daniel ainda não havia sido promovido, ainda não havia sido colocado sobre todo o reino, mas as pessoas se levantaram para derrubá-lo antes que isso acontecesse. Quando você se destaca, algumas pessoas sentem-se incomodadas. Quando Deus te exalta, nem todos comemoram a sua exaltação. Mas tem uma coisa, não são as pessoas que determinam o seu futuro. Quem determina o teu futuro é Deus. Continue fazendo o teu melhor e Deus pelejará por você as tuas batalhas. Aqueles que se levantaram contra Daniel manipularam o rei para que ele editasse um decreto que ninguém poderia, por 30 dias, orar, fazer petição para ninguém, a não ser para o rei. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração, que orava todos os dias, 3 vezes ao dia. E mesmo quando soube desse decreto, Daniel não deixou de orar. Como fazia todos os dias, ele continuou 3 vezes no dia, dobrando seus joelhos, orando e agradecendo ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Por causa disto, Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei Dário gostava de Daniel, sabia da sua índole, do seu caráter, e ao saber que havia sido manipulado, editou um decreto que não poderia ser revogado, que não poderia voltar atrás. Enquanto Daniel está na cova dos leões, o próprio rei passou a noite em jejum em favor de Daniel, para que o Deus de Daniel o livrasse dos leões. Quando você está passando dificuldades e provações, Deus levanta pessoas para orar por você, mesmo que você não saiba. Daniel não sabia, mas o rei Dário estava jejuando por ele. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não entrou em desespero. Ele conhecia o Deus a quem servia, que já havia passeado com seus amigos na fornalha de fogo ardente. Ele estava em paz, porque sabia que estava na palma das mãos de Deus, do Deus Altíssimo. Ele acreditava que Deus podia resolver aquela situação. Ele sabia que se não fosse a sua hora, ele não morreria. Mas se morresse, com Deus ele estaria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 20, diz: conforme a minha intensa expectação e esperança, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por que Paulo? Ele responde no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, instrumento de Deus, vaso escolhido por Deus, está dizendo: se eu viver, eu adorarei a Cristo, mas se eu morrer, eu continuarei o adorando por toda a eternidade. Recuse-se a viver desanimado, frustrado, decepcionado, preocupado. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Quando você diz no seu coração: Deus pode resolver isso, a sua atitude está mostrando para Deus que você nele confia, e isto o agrada e move o seu coração e as suas mãos em seu favor. Em dezembro de 1898, no Quênia, 2 leões mataram mais de 140 pessoas em menos de um mês. São animais fortes e poderosos. Daniel passou a noite na companhia dos leões. Os leões possuem uma excelente visão noturna. Eles caçam justamente durante a noite. O rugido dos leões pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância, e eles rugem justamente para alertar e demarcar o território ocupado por eles. Mas agora, Daniel está dentro do território deles. Em um momento em que eles se alimentam, eles estão em bando, exatamente da forma como caçam. Eu não sei se eles começaram a se movimentar em posição de caça, cercando a presa. Porém, não se ouve nenhum rugido, porque para rugir, eles teriam que abrir a boca. E a palavra de Deus nos diz que o Deus de Daniel, o meu e o teu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu não sei se Daniel
ficou em silêncio, se ele resolveu bater um papo com os leões, quem sabe falando para eles sobre o leão da tribo de Judá. Mas o que eu sei é que o Deus que resolve tudo cuidou de Daniel. Naquela noite, por uma razão sobrenatural, os leões tiveram que jejuar. Quem sabe um olhou para o outro e disse: "Você está com fome? Eu não estou." O outro respondeu: "Eu também não." Eu não sei se Deus tirou o apetite dos leões ou se eles ficaram com fome, mas aquilo que era para acontecer naturalmente foi mudado pelo sobrenatural. Quando você está blindado por Deus, quando a sua casa e a sua família estão protegidos por Deus, o inimigo que naturalmente te atacaria não pode te atacar, porque Deus é a tua defesa. No Salmo 91:13, a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem o Senhor por seu refúgio, que tem Deus por sua habitação, pisará o leão e a serpente. O apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 17: "O Senhor me ajudou e me fortaleceu, e eu fiquei livre da boca do leão." O inimigo espiritual, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, não tem poder contra as nossas vidas, porque embora ele esteja ao nosso derredor, ao nosso redor está acampado o anjo do Senhor, que nos livra, como diz Davi no Salmo 34, versículo 7. Nada acontece sem a permissão de Deus. Confie em Deus, Ele pode resolver isso, mesmo quando parece impossível. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor, em Daniel 3:17, antes de entrar na fornalha: "O nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Confie." E no versículo 18 eles dizem: "E tem uma coisa, rei, fique sabendo, se ele não nos livrar, ainda assim não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua." Como disse Paulo, eles também acreditavam: para nós o morrer é ganho. Se vivermos, adoraremos ao Senhor Deus Jeová, e se morrermos, continuaremos o adorando por toda a eternidade. Um dia todos nós vamos morrer, mas quem tem esta fé vai morrer com esperança, com fé, com confiança, sorrindo na alma, descansando no Senhor. Na vida ou na morte, Deus continua no controle e pode resolver todas as coisas. Os leões que querem te atacar, o leão da enfermidade, o leão do desemprego, o leão da crise familiar, o leão da crise financeira, não podem te abater, não podem te destruir, porque Deus está com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Pela manhã cedo, eu não sei se Daniel estava cochilando, dormindo com os leões, contando uma historinha para eles, orando, não sabemos. Mas o rei Dário se levanta, vai apressadamente até a cova dos leões e com uma voz triste, sem esperança de que Daniel estivesse vivo, pergunta: "Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?" Dário servia a outro Deus, mas sabia que Daniel tinha algo de diferente e reconhecia o Deus de Daniel como Deus vivo. O versículo 23 do capítulo 6 diz que Daniel foi tirado da cova, sem nenhum dano, nenhum ferimento, nenhum arranhão, porque creu no seu Deus. Por ordem do rei, os homens que acusaram Daniel, que armaram contra ele a cova, foram lançados dentro dela. Só eles? Não. Eles, seus filhos e suas mulheres. Mas o resultado não foi o mesmo. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões os atacaram. E não para por aí. O rei Dário mandou um WhatsApp para o mundo inteiro, para povos de diferentes línguas. Ele escreveu em Daniel capítulo 6, versículos 25 a 27. "Da minha parte eu fiz um decreto, no meu reino todo mundo vai temer o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Mantenha a sua fé, Deus pode resolver isto."
Ele continua dirigindo os seus passos, no controle de todas as coisas. Ele está contigo na montanha e no vale, no fogo e na água, ontem, hoje e amanhã. Deus cuida das flores do campo, cuida das aves dos céus e muito mais de você. Confie em Deus. Todos os dias lembre-se, Deus pode resolver isso. Ele está dirigindo os seus passos ao longo do caminho. Está te conduzindo em direção aos seus propósitos. Agradeça a Ele hoje. Senhor Deus Jeová, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço por continuar no controle de tudo, por lutar as minhas batalhas, por dirigir a minha vida, por resolver as coisas por mim, por estar trabalhando nos bastidores em favor da minha vida, da minha casa, da minha família. Se Deus não tivesse permitido Daniel entrar na cova, as pessoas não teriam ouvido sobre o Deus de Daniel. Se ele não tivesse permitido Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na fornalha, o mundo não conheceria o Deus de Ananias, Misael e Azarias. As provas que Deus permite você passar não é apenas para aumentar a sua fé, mas para que as pessoas à sua volta saibam que Deus ainda faz milagres. Quando Deus faz algo na sua vida que aos olhos humanos não seria possível, as pessoas veem que foi Deus que fez. Quando você conquista algo que naturalmente você não teria capacidade de conquistar, as pessoas reconhecem que foi Deus quem te deu. Muitos reconhecerão que você serve a um Deus vivo, ao Deus de Daniel, quando o milagre chegar. Quando Deus permite você entrar em uma prova, ao sair dela, você sai com mais fé e mais preparado para as próximas que virão. Porque você sabe que se Deus te ajudou nas experiências passadas, Ele te ajudará nas futuras. Esta prova que você está passando é para Deus te mostrar quem Ele realmente é. Não somente para que você creia que Ele pode fazer, mas para que você tenha a experiência de ver Ele fazendo. Davi diz no Salmo 27, versículos 1 a 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem terei medo? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim para me destruir, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, eu ficaria tranquilo. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi sabia que Deus é maior do que qualquer obstáculo e por isso sua atitude era: Deus pode resolver isso. Você está envolvido pelo amor de Deus, cercado pela proteção do Altíssimo, e o inimigo não tem poder contra a sua vida. Deus já te mostrou o amor dele no passado, está te mostrando hoje e continuará te mostrando no futuro. Não importa quão difícil seja o problema, quão impossível pareça ser a solução, Deus pode resolver isso. Ele continua no comando e você continua nas mãos dele. Confie e você viverá o melhor de Deus. Receba hoje a Cristo em seu coração, aceite a Ele como seu Senhor e Salvador e Ele mudará a história da sua vida e te dará a vida eterna com Ele na glória. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, curte o vídeo clicando no joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e escreva no comentário: eu concordo. Estou deixando aqui no final mais 2 vídeos para você escolher um deles e continuar aprendendo da palavra de Deus. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.